Bom dia, espero que tudo esteja bem contigo, gozando de boa saúde junto aos seus familiares e rezando pelo fim dessa pandemia. Essa disciplina tem por nome Evangelização na América Latina e Caribe. A mesma tem por objetivo percorrer o caminho da prática de evangelização, ou seja, a prática evangelizatória, que vai desde os primeiros tempos da colonização, ou seja, da conquista, até chegar ao que hoje se compreende como nova evangelização, que é uma proposta encampada pelo Papa João Paulo II, que se tornou seu maior defensor, ou seja, seu porta-estandarte. A evangelização tem como ponto de partida a ordem dada por Jesus a seus discípulos: ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Esta é a missão da igreja e sua razão, e a razão da sua existência, sua razão de ser: evangelizar. Mas o ide de Jesus não se refere somente à igreja como uma instituição terrena, que tem ali toda a sua organização, com as suas edificações, mas diz respeito à igreja que também somos nós. Nós somos batizados, somos chamados a dar continuidade à missão de Jesus Cristo, de instaurar o reino de Deus neste mundo, permeando com seus valores toda a realidade da sociedade, por meio da pregação de seus ensinamentos contidos sobretudo nos 4 evangelhos. Portanto, a evangelização ela visa impregnar a sociedade e a existência das pessoas com os valores do reino de Deus. Amor, valores como amor, justiça e paz, para transformar a sociedade e o mundo como um todo para melhor. Ao falar de evangelização, numa abordagem histórica, cabe diferenciar 2 visões de mundo religioso da igreja. Uma exclusivista, em que se afirma que fora da igreja não há salvação, e outra inclusivista, que percebe haver sinais salvíficos no universo protestante e sementes do verbo nas outras religiões. Essas 2 visões de mundo foram determinantes para a história da evangelização na América Latina e Caribe, desde a conquista até os dias de hoje. Como a religião é um dos componentes da cultura, essas 2 visões se dão como experiência cultural. Portanto, na primeira parte da evangelização, nós temos uma experiência monocultural. E na segunda, uma experiência multicultural. A experiência monocultural está anexada à cristandade, a ideia de uma única civilização cristã no mundo inteiro, e constituir uma única religião e uma única cultura. E no caso específico da América Latina, também tem aí o sistema de padroado, que foi concedido no primeiro momento ao rei de Portugal, e depois o rei da Espanha também reivindicou para si esses poderes plenipotenciários para gerir sobre a questão religiosa nos lugares que fossem conquistados por Portugal e Espanha. E essa experiência monocultural é profundamente exclusivista, porque ao afirmar a cultura ocidental como única e verdadeira cultura, consequentemente também afirma o cristianismo como única e verdadeira religião. Portanto, o cristianismo, que foi gestado ali numa cultura forte, que é a cultura ocidental, como a religião nela predominante, é também bastante forte. Assim como a cultura é forte, a religião também é forte. Então, nessa primeira visão exclusivista, nessa experiência monocultural, tinha por objetivo instituir uma única civilização cristã, em que o ato de evangelizar se deu pela imposição da palavra de Deus, às culturas com as quais o cristianismo entrou em contato. E a visão inclusivista, que lança a igreja numa experiência multicultural, em que o catolicismo não está sozinho, está ao lado de outras religiões, visa instituir uma civilização do amor, assumida a partir do Concílio Vaticano II e defendida pelo próprio Papa João Paulo II, em que se propõe uma evangelização de forma inculturada, que tem sua forma mais bem acabada na nova evangelização. O que significa essa forma inculturada?
Significa que no contato com a cultura do outro, o evangelizador vai valorizar os elementos presentes naquela cultura. Os valores presentes naquela cultura, né, vão ser valorizados pelo evangelizador. De tal forma que quando ele anunciar o querigma, anunciar ali os valores do evangelho, os valores, todos os ensinamentos de Jesus, as pessoas naquela cultura não vão ter dificuldade de identificar os seus próprios valores com os valores do evangelho. Isso é que é evangelização de forma enculturada, que é a proposta da nova evangelização, que hoje é tão defendida pelo Papa Francisco no seu projeto de Igreja em Saída, em que propõe exatamente sair desse modelo exclusivista, dessa visão exclusivista, para lançar-se uma visão inclusivista. Nada pior do que falar de alguma coisa fora de seu contexto. A Igreja tem uma proposta de evangelização para todo o universo católico, mas sabemos que as realidades culturais em que os fiéis vivem são distintas. Mesmo no âmbito da cultura ocidental, em que se fala em países de primeiro mundo e também de terceiro mundo, como é o caso da América Latina, né? Então, portanto, quando se fala em evangelização, é preciso ter em vista, né, bem o seu contexto. Por exemplo, para vocês entenderem sobre essa questão da evangelização de forma contextualizada, um padre que celebra uma missa no plano piloto, ao falar de apego às riquezas, ele pode até se referir a uma Ferrari, uma Lamborghini, um carro desses de luxo. Mas se ele vai celebrar uma missa no mesmo dia, por exemplo, no sol nascente, né, ele não vai poder, se ele falar em Ferrari, em Lamborghini ali, ou num carro de luxo naquele lugar, ninguém vai entender o que ele está falando, porque não faz parte da realidade deles. O máximo que pode se tornar inteligível para eles é falar de apego de bens materiais, referindo-se a uma motocicleta, no máximo, ou uma bicicleta. Claro, é evidente que tem suas exceções, né? Apenas estou ilustrando aqui como é que essa questão da contextualização, ou seja, cada coisa no seu próprio contexto, né? O mesmo padre ele vai falar sobre o mesmo evangelho em dois lugares diferentes, portanto, as abordagens do que ele vai falar tem que ser de forma também diferenciada. Assim também a evangelização. Uma evangelização na Europa, com certeza, ela vai ter uma conotação muito diferente do que tem aqui na América Latina, se não se der de forma contextualizada, porque são universos totalmente distintos, países de primeiro mundo e países de terceiro mundo. E olha lá, né, hoje já se fala até em países de quarto mundo, né, na África, na Ásia, em locais em que as pessoas estão numa total miséria, abaixo mesmo daquilo que se caracteriza como país de terceiro mundo. Então, no primeiro momento, nós vamos contextualizar o espaço geográfico em que vai se dar a evangelização, né, que é a nossa América Latina, que é descrita pelo Nascimento Filho como um dinâmico tapete vivo, mosaico, um calidoscópio que escapa a qualquer analogia. Não existe uma, mas muitas Américas Latinas. Sob o conceito do que seja América Latina, né, aí citado por Martin Dreher, nós temos como um continente católico, ou melhor, um continente eclesiástico. Isso é tão verdadeiro que tem um protestante, o Pierre Sanchis, que é um antropólogo protestante, que ele vai dizer que é impensável, inconcebível descrever a América Latina sem a presença do catolicismo. Porque, de fato, o catolicismo impregna a realidade deste continente. Geograficamente falando, a América Latina engloba todos os países da América onde falam as línguas românicas, derivadas do latim, o espanhol e português. Então, temos aí as regiões ao norte, né, o México, a América Central e Caribe, Guianas, América Andina e países do Cone Sul, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Há uma diversidade étnica muito grande aqui na América Latina e tende-se a acentuar cada vez mais com o processo de globalização. São espanhóis, portugueses, índios
europeus, africanos, orientais, que compõem essa cultura latino-americana. E várias são as línguas faladas neste continente, né? O espanhol, português e inglês. Lembrando a vocês que a América Latina, enquanto objeto de estudo da nossa disciplina, né, não entra aí os países de língua inglesa, né, que é falado nas Bahamas, na Guiana Inglesa, Belize e Jamaica. E existem atualmente cerca de 670 línguas e dialéticos falados em toda a América Latina. Claro, é evidente que esses dados hoje já não são os mesmos, né? Essa informação ela já não é a mesma hoje, porque tem uma antropóloga que é professora na UNB, ela diz que a cada dia morre uma língua no mundo inteiro, né? Então, constantemente está morrendo uma língua, dando espaço a uma língua que está com uma proposta universal, inclusive no lugar do latim, que é o inglês, que é melhor de ser descrito como bad English, né? Porque nós falamos muito mal o inglês. Então, esse inglês um tanto popular, né, que vem se instalando no mundo inteiro, vai tomando conta das outras línguas, né? Vai se tornando hegemônico e derrubando as outras línguas. Um fator muito importante a ser considerado na evangelização é que o homem que ouvirá o evangelho hoje não se comporta como aquele de outrora, ou seja, de ontem, da tradição, né? Mesmo os índios já se embranqueceram, ou seja, já interiorizaram hábitos do mundo civilizado, né? Do homem civilizado. Se é que podemos dizer que existe a civilização, né? Nós estamos vivendo em momentos de barbárie. Infelizmente, muita violência, né, por todos os lados, inclusive violência doméstica, né, e a campanha da fraternidade esse ano chama atenção para isso. Com o advento da modernidade, o indivíduo se torna autônomo, ou seja, passa a ter como referencial para a sua forma de ser, agir, fabular, a razão e não mais a religião. Ou seja, se antes, na tradição, o indivíduo tinha como referencial para seu agir, para suas ações, para formar sua própria personalidade, os valores próprios da religião, agora não. Ele tem como instância valorativa a própria razão. Isso vai provocar um duplo deslocamento, que é circunstancial, né, para a dinâmica, para o funcionamento da religião hoje, né? Que o primeiro deslocamento vai do teocêntrico, em que a religião nas sociedades tradicionais ditava as regras, para o antropocêntrico, que a razão do ser humano passa a ditar as regras e não mais a religião, né? O segundo, que é a consequência desse primeiro, vai da militância comunitária, que é da tradição, né, formar comunidades. O indivíduo entra para dentro de uma comunidade e passa a conviver junto com outras pessoas. Vai acontecer esse deslocamento do comunitário e social para o individual na sociedade de hoje, né, que se dá a nível ali, subjetivo e emocional. Então isso vai ser determinante para a evangelização. Então, com a autonomia do indivíduo, né, ou seja, que foi conferido ao indivíduo, principalmente ali por força do movimento renascentista e do movimento iluminista, né, com o advento da modernidade, o indivíduo é lançado à condição de autonomia. E nisso ele passa a ele reger sua própria vida, não mais baseado ali, referenciado em algo externo a ele, né, a religião, por exemplo, né, mas algo que lhe é interno, ou seja, a sua razão. Então ele passa a ter como referencial não mais Deus e a religião, mas a sua própria razão. Isso vai mudar tudo. Então esse deslocamento do teocêntrico para o antropocêntrico vai mudar esse dinamismo da religião na era atual. Outra característica da era pós-moderna é o pluralismo religioso, né? Com a garantia da liberdade religiosa, que
expressa ali pela própria Constituição e pela Declaração dos Direitos Humanos, e que depois a própria Igreja no Concílio Vaticano II reconheceu, né, esse direito à liberdade religiosa em sua Declaração de Dignitatis Humanae, né, somado toda essa liberdade religiosa ao avançado processo de globalização, que vai colocar as culturas em interação, ou seja, em contato uma com a outra, vai acontecer um fenômeno que antes não se observava nas sociedades tradicionais, que é o pluralismo religioso. Nas sociedades tradicionais sempre existia a religião majoritária, né, uma religião predominante, que era considerada, no caso do Brasil, né, a religião oficial do Estado, que era o cristianismo, diga-se de vertente católica, embora seja algo assim, você não fala religião católica, né, o correto é você falar o cristianismo em sua vertente protestante e vertente católica. Lembrando que até a Idade Média esse cristianismo se confundia com a Igreja Católica, mas depois da Reforma, né, de Lutero, que dividiu, que rachou o cristianismo, né, nós temos um cristianismo protestante, de vertente protestante, e um cristianismo de vertente católica. Lembrando que nesse cristianismo de vertente católica estão incluídas as igrejas, né, católicas do Ocidente, né, a Igreja Católica Romana e as outras igrejas ortodoxas e orientais, né, mas tudo é catolicismo, aquilo que o Papa João Paulo II diz. A Igreja Católica, ela respira através de dois pulmões, um ocidental e um oriental, né? Então falar de catolicismo Ocidente e Oriente não é nenhum problema, não se verifica as grandes divisões como acontece quando se compara o cristianismo, por exemplo, ao protestantismo. Aí as diferenças, inclusive doutrinárias e dogmáticas, são muito grandes. Então, no caso da Igreja Católica hoje, ela está aí a compor o cenário religioso atual ao lado de várias outras religiões. Na sua obra, O Dossel Sagrado, uma publicação, se não me engano, da Paulus, o Peter Berger havia defendido a tese de que a modernidade conduzia à secularização. Aí depois, né, ele viajando aí pelos países da América Latina, né, pelos países da África, da Ásia, ele constatou assim, uma presença muito grande da religião, né, na sociedade. E aí ele teve que desmentir a sua tese, né, ao constatar que os países do terceiro mundo, da América Latina, da África, da Ásia, era mais religioso do que o que ele observava na Europa. Por isso é que eu digo a questão da contextualização, né? A religião na Europa ela tem um comportamento muito diferenciado desses países do terceiro mundo. E isso levou ele a desmentir a sua própria tese, a contestar a sua própria tese, né? Ele ainda vai dizer, olha, eu não estava completamente errado, porque de fato aconteceu a secularização. Mas a secularização nesses países de terceiro mundo, ela pode ter tirado a religião do espaço público, mas não tirou Deus do coração do homem. Ou seja, o ser humano nesses lugares, nesses países do terceiro mundo, continuam profundamente religiosos. Então, ele vai refutar sua tese afirmando que a modernidade não conduz à secularização, e sim ao pluralismo religioso, que é esse fenômeno que nós estudamos na fenomenologia da religião e que predomina no momento atual, né, no cenário religioso atual, que se dá de forma múltipla, né, de forma pluralizada. Então, o pluralismo religioso é a constatação de que a religião está em toda parte. Essa afirmação é da Danielle Reberger, que é a socióloga francesa, nós estudamos muito ela em fenomenologia da religião, é a autora do livro Peregrino Convertido. Então ela vai constatar que a religião está espalhada em toda parte, isso a partir da década de 70, né, que se caracteriza o retorno ao sagrado. E as religiões que estão aí, com esse deslocamento do teocêntrico para o antropocêntrico, que nós vimos, que é uma das características da modernidade, né? A religião vai se colocar a serviço do indivíduo e não mais a serviço de Deus. É claro e evidente que isso aqui é uma constatação sociológica, né? Uma afirmação sociológica, em que
A religião vai priorizar não o culto a Deus, mas o culto que é destinado a Deus vai ter como prioridade as necessidades dos indivíduos. E nisso ela se coloca praticamente a serviço do indivíduo. E nessa história toda, em que Deus que se transforma? Como é que fica a questão de Deus? Infelizmente, Deus é tornado, né? Jesus Cristo ali é tornado uma panaceia para todos os males, ou seja, um instrumento nas mãos de líderes religiosos que vende o milagre para obtenção de lucro. E em tudo vai seguir a lógica do mercado capitalista, né? E ali na sua igreja vai se apresentar não como uma igreja tradicional, com aquelas torres ali autonas, né, com a cruz e tudo, como era nas igrejas tradicionais, mas vai se apresentar, é claro, evidente que o protestantismo, as igrejas que têm cruz é só a igreja luterana, se não me engano, a presbiteriana. Não sei se a metodista tem, não me lembro. Mas eu estou falando assim porque é a forma que a gente tem. A igreja tradicional, ela tinha aquelas torres enormes, né? E agora não, ela se apresenta com aquelas placas em aço retilíneo, né? Cuneiforme, ou seja, uma forma de cunha, uma forma curva, e com os letreiros ali, né? Igreja Universal do Reino de Deus, sessões de cura, sessões de descarrego, alguma coisa assim, com todos os horários ali informando e tudo. As placas lembram uma empresa burocratizada, né? Enfim, essa forma de se apresentar como uma empresa burocratizada vai seguir em tudo a lógica do mercado capitalista, né? O líder religioso vai se valer das mídias para se autopromover. Ele se torna mais famoso que o próprio Jesus Cristo. Então a imagem de Jesus Cristo fica muito apagada. E no seu discurso homilético, os pastores vão recorrer a textos, a versículos do Antigo Testamento, né, fora do seu contexto, com a leitura fundamentalista, a fim de domesticar, de alienar os seus fiéis em vista a explorá-los. E nós temos aí, para descrever esse cenário religioso atual, a metáfora de mercado religioso, né, concebida aí pelo Peter Berger, que vai dizer que o cenário religioso atual se apresenta como um shopping center do sagrado, ou a religião à la carte, um coquetel do sagrado, self-service sagrado, ou seja, um espaço simbólico em que o indivíduo ele entra numa loja, não encontrou o que ele queria, vai para outra loja, se não encontrou, ele vai para outra loja até encontrar o que ele quer. Ou mesmo pegar de cada uma delas, né, alguma coisa para compor seu próprio universo religioso ali, sua própria crença individualista, na característica, né, dessa era pós-moderna do crer sem pertencer. Ou seja, eu acredito em Deus, mas não pertenço em nenhuma religião. Eu pratico a religião do meu jeito, né? Sintetizando tudo isso, né, esse contexto cultural e religioso que nós temos nessa era pós-moderna, então nós podemos concluir que a religião na pós-modernidade ela vai se caracterizar pela difusão do crer individualista, ou seja, os indivíduos acreditam em Deus. A secularização não tirou, né, do coração humano a crença em Deus, mas o indivíduo acredita no seu jeito. Por exemplo, eu sou católico do meu jeito. Eu não sigo assim em tudo que a igreja me pede. Aquilo que vem de encontro ao interesse do indivíduo, ele vai aceitar. O que é contrário, ele vai negociar com a fé. Por exemplo, ele não é a favor do controle da natalidade, né? Então, o que ele vai dizer? Bom, a igreja ela é muito retrógrada, ela ainda não decidiu que o uso da pílula, o uso da camisinha, o uso dos métodos concepcionais são aceitos, mas um dia vai decidir que sim. Então, se eu usar a mulher, por exemplo, se eu usar os métodos concepcionais, eu não estou em pecado, eu estou apenas antecipando aquilo que um dia a igreja vai se decidir favoravelmente. E aí vai consumir a pílula numa boa. Essa é uma atitude do crer individualista. Outra atitude também de quem que se caracteriza por esse crer individualista é ser católico do meu jeito. Ou seja, as redes sociais estão cheias
de pessoas aí que estão se expressando como católicos do seu jeito. Basta você saber ver, aquelas pessoas ficam contestando o magistério da igreja, ficam contestando o Papa, que é contrário às atitudes do Papa Francisco, fica atacando o Papa Francisco, que não segue os ensinamentos da CNBB, que não segue as decisões da CNBB, como a campanha da fraternidade, por exemplo, e que são contrários, fica acusando padres, fica acusando bispos e tudo mais. Esses são católicos do seu jeito. Eu sou católico do meu jeito. E enquanto eu sendo um indivíduo autônomo, eu tenho todo o direito de contestar, de julgar e até mesmo condenar quem eu quero. Então, e essa é a atitude típica do crer individualista. Ou seja, a crença se desloca, há um deslocamento da visão de mundo da igreja, da instituição, para a visão do indivíduo. O que vai prevalecer é a minha visão e não a visão da igreja. E não tem problema nenhum com isso. Chega no final da semana, vai para a igreja ali, né, e comunga normalmente e tudo, e é católico. Só que do seu jeito e não do jeito que precisa ser da igreja. Como é que é o jeito da igreja? Do jeito que ensina o magistério atual. Ora, nós estamos vivendo a realidade pós-Vaticano II. Como é que a gente ainda vai continuar com a mentalidade estacionada ali antes do Concílio Vaticano II? Com ideias que são arcaicas, que já não valem mais, não são mais ensinadas pelo magistério da nossa igreja. Eu não posso dissentir daquilo que ensina o magistério da igreja. Esse é um princípio teológico. É um princípio de ser cristão católico. Então, a pessoa que age atacando o Papa, atacando padres, chamando até bispo de comunistas, né, porque pensa diferente deles, que está indo contra a CNBB, certo? Está assumindo posições ideológicas ao invés de assumir a fé, são características desse crer individualista. E partindo dessa autonomia que é conferida ao indivíduo pela modernidade, vai acontecer a disjunção das crenças e pertenças confessionais. Ou seja, se eu creio do meu jeito, eu posso também sair dessa igreja aqui e ir para outra igreja sem problema nenhum. Eu posso sair do catolicismo e ir lá para o neopentecostalismo, para o protestantismo histórico, seja qualquer outro lugar, né? E também essa disjunção entre crenças e pertences, ou seja, esse desfazer-se, uma desconstitucionalização, né, ou desconfessionalização, que é a desconstrução do crer tradicionalista, né, para um crer individualista, vai provocar aí a diversificação das trajetórias percorridas, né, por crentes passeadores, ou seja, que é aquele histórico ali de católicos que sai da igreja católica lá para o neopentecostalismo, né, ou mesmo sai do catolicismo para outra religião, né, para o espiritismo, para a Umbanda, para o Candomblé, né, e também são crentes que vão tipo macaco, pulando de um galho para outro, né, pessoas que acreditam em Deus, mas sai do catolicismo, vai lá para o protestantismo, vai para o espiritismo, fica bebendo ali de várias, né, sorvendo ali de várias fontes, né, naquilo que nós conhecemos, que o Peter Berg chamou de shopping center do sagrado. Então, com essa desinstitucionalização, ou seja, do indivíduo que não se vê mais na obrigação de seguir a ordem dada pelos pais, de se nasceu católico, vai morrer católico. Isso vai provocar a quebra de hegemonia católica, em que vai haver uma leva muito grande de fiéis em direção principalmente ao neopentecostalismo, levados que são pela propaganda enganosa, né, pelo proselitismo, acentuado proselitismo por parte do neopentecostalismo, e também por uma catequese uma formação muito mal feita. Não foi capaz de levar ali o fiel a chegar a uma maturidade na fé. E daí essa questão do pluralismo religioso, né, que se dá pela diversidade e sincretismo religioso, né, que caracteriza essa pós-modernidade, né, principalmente pelo advento dos países democráticos, que as suas constituições ali vão garantir
a liberdade religiosa e também a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai naturalmente se acentuar esse pluralismo, tende a se acentuar cada vez mais esse pluralismo, e a diversidade religiosa e o sincretismo religioso passa a compor o cenário religioso atual. Então, com essas multiplicidades de expressões religiosas, né, nós temos aí vivendo no mesmo campo, que é o que Pierre Bourdieu chama de campo religioso, nós estudamos isso também na fenomenologia da religião. Nós temos aí o cristianismo, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, o esoterismo, filosofias orientais, nova era e várias outras denominações. E lembrando que cristianismo, aqui nós estamos falando cristianismo de vertente católica e vertente protestante. Tudo isso, todo esse contexto plural, se torna um desafio muito grande para a evangelização, né? Não só o contexto sócio-histórico, cultural, né? O fato de haver uma pobreza muito grande, né? Haver aí um abismo intransponível entre os pobres e ricos, né? E que existe aqui na América Latina. Essa questão também do pluralismo religioso, tudo isso vai ser um desafio muito grande para a evangelização nos dias de hoje. Então, como evangelizar nesse mundo de hoje, em que a sociedade se caracteriza por um individualismo muito grande, com esse direito de acreditar, de crer do seu jeito? Que visão de mundo deve ser assumida pelo evangelizador hoje? Aquela visão exclusivista que apresentava, que impunha a religião, né, às pessoas, e que levava as pessoas a se converter ao catolicismo por medo de ir para o inferno, ou até mesmo por medo de morrer, como aconteceu nos primeiros séculos de implantação hegemônica do cristianismo aqui na América Latina, né, pelos conquistadores. Nos primeiros momentos ali da colonização, muitos índios morreram porque não se sujeitaram a abraçar a fé cristã. Então, que visão de mundo? Essa visão da pedagogia da negação, né, da pedagogia do medo, ou uma visão inclusivista, né, que é pela enculturação do evangelho, ou seja, uma volta ao querigma, ao primeiro anúncio, a forma que os primeiros cristãos tinham ali de evangelizar, né? Aquela forma ali que Paulo fez uso dela para evangelizar os pagãos, enculturando o evangelho, valorizando os elementos da cultura do outro. Nós vemos isso muito bem ali na carta aos Coríntios, eu não sei se é Coríntios capítulo 12, né? Que Paulo está falando ali sobre a glossolalia, né, sobre o dom de línguas. Ele valoriza, ele não vai descartar o dom de línguas ali, né, que é a prática da glossolalia, que era como o universo pagão tinha vários deuses, eles usavam de várias línguas para agradar, para conversar com esses deuses. Então Paulo apenas vai canalizar isso aí, vai impor alguns critérios para olha, mais importante que o dom de línguas é o dom da profecia, mas ele não vai descartar esses elementos da cultura do outro. Então, né, essa visão de mundo inclusivista, que não é do Concílio Vaticano II, a percepção das sementes do verbo nas outras religiões, Justino no século II, né, ao se deparar com o mundo pagão ali, fala, e aí, como é que fica a salvação dos pagãos? Ele vai conceber essa questão das sementes do verbo, ou seja, que foram semeadas no momento ali da criação, né? Então Paulo tem essa percepção muito grande, né, dessa enculturação do evangelho, valorizando os elementos da cultura do outro. E convenhamos, com essa brincadeira aí, o cristianismo nunca, jamais foi impermeável, né, às culturas com as quais entrou em contato. Não só enculturou o evangelho, mas também assimilou elementos da cultura. Que elementos são esses? O próprio termo sumo pontífice era um termo devido ao imperador romano e que depois é aplicado ao Papa. A veneração à Nossa Senhora, que nós temos hoje dentro do cristianismo, né, ela surgiu no mundo pagão, uma transposição de culto ali da deusa mãe, da deusa Ártemis, para Nossa Senhora. Quando aquele povo ali em Éfeso
tomou conhecimento de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, né, que passaram a admirar assim, e a venerar com muita fé a Nossa Senhora, eles não tiveram dúvida, eles deixaram de adorar aquela deusa mãe, a deusa Ártemis, e adotaram Nossa Senhora como se fosse uma nova deusa mãe. É claro, é evidente que na linguagem teológica nós não vamos falar deusa mãe no ambiente do cristianismo, mas que houve essa transposição de culto, houve graças a esse poder de enculturação do Evangelho utilizado por Paulo, que é o que se propõe hoje. Valorizar os elementos da cultura do outro no momento da evangelização. Trazer as pessoas para Deus não pela imposição, mas trazer por atração. Mostrar um Deus amoroso, um Deus misericordioso para as pessoas. Claro, é evidente que depois que as pessoas aceitarem esse Deus e entrar para dentro do catolicismo, para dentro do cristianismo, se for dentro do catolicismo, aí sim vem a catequização, vem a questão dos dogmas, das doutrinas. Mas no momento da evangelização é o querigma. Que modelo de evangelização então deve ser adotado? Claro, é evidente. Na primeira evangelização nós tivemos aí o método pela imposição, né? Que é a pedagogia do medo. Agora não. É o método da atração, que é exatamente esse método de enculturação do Evangelho. Apresentar a riqueza que o cristianismo tem para as pessoas, para que elas possam vir para o cristianismo por atração, não pela imposição. E mesmo se não vierem, que elas tenham condições de viver na sua própria cultura, sem desfazer da sua própria religião, de modo cristão. Ou seja, não serão pessoas cristãs, mas viverão de modo cristão. Viverão os mesmos valores vividos pelos cristãos, que são aqueles valores da sua cultura, que são próximos àqueles do cristianismo, que em contato com o Evangelho, eles vão fazer essa adaptação dos seus valores aos valores do Evangelho. Então é isso que a igreja pretende hoje com a evangelização. Não transformar todos numa civilização cristã, fazer com que aquelas religiões abram mão das suas crenças, abram mão de todo o seu passado histórico para poder se incorporar ao cristianismo. Não é isso que a igreja quer na atualidade. Ela quer sim que o evangelho seja vivido nas outras religiões. Por exemplo, o Yanomami, ele pode viver de modo cristão sem abrir mão da sua cultura e da sua própria religião. Nós temos algumas motivações à evangelização, né? Eu coloco aqui para vocês assim como algo que pode despertar o interesse de evangelizar hoje. O Dom João Braz de Aves, em visita ao Brasil em 2015, ele concedeu uma entrevista à revista Veja, nas páginas amarelas, né, do mês de abril de 2015. E nas páginas amarelas ele vai dizer, né, aqui está resumido, né, existe uma reforma muito mais profunda já em curso. Trata-se de uma mudança de base. Há de fazer com que a igreja seja mais fraterna, que se abra para valores autênticos, amor, justiça e paz. Que esses valores não são propriedade só exclusiva do cristianismo. Você vai encontrar valores como amor, justiça e paz em toda e qualquer cultura. Nós, católicos, fomos sempre muito fechados. Convivemos por séculos com a ideia de que é preciso converter as pessoas para trazê-las para perto. Não podemos agir como se fôssemos donos da moral. O cristianismo não tem de crescer por imposição, mas por atração. Então, algo assim muito assim próximo do que é a proposta da nova evangelização hoje, né? Se as pessoas tiverem que vir por cristianismo, não seja por medo de ir para o inferno, mas que venha por amor a Cristo. Na Evangelho Gáudium, que pode dizer assim que é a releitura que o Papa Francisco faz de toda a evangelização, de toda a proposta da evangelização na igreja, ele vai dizer: não quero uma igreja preocupada com ser o centro, ou seja, eclesiocentrismo, e que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Que é emaranhado de obsessões e procedimentos? A ideia é que fora da igreja não há salvação, a questão dos dogmas e doutrinas que sim, dizem respeito ao católico, mas que não se estende a outras confissões de fé. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência,
é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido da vida. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: dai-lhes vós mesmos de comer. Então, nada mais atual para a nova evangelização do que essas duas palavras aí, né? O desenraizamento, esse quebrar o gesso que impede, né, o católico de sair de si mesmo, de sair da igreja e lançar-se onde se encontra as pessoas sedentas do Evangelho, e trazer essas pessoas para dentro do cristianismo, não por imposição, mas por atração. E se não trouxer para dentro do cristianismo, que possibilite a essas pessoas que vivem de modo cristão nas suas próprias confissões religiosas, nas suas próprias religiões. Muito obrigado, tenham todos uma santa e abençoada semana e até a próxima.